Estamos aqui diretamente do 40º CIOSP, na arena do CFO, para abordarmos um tema extremamente importante, que é o laser e a terapia fotodinâmica. E com isso nós temos aqui 3 convidados importantíssimos da odontologia para abordar esse tema. A doutora Marina Bello, a doutora Sandra Calil e o doutor Cláudio Miyake. Para que a gente possa começar esse tema, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse. Vai o mais velho, que não sou eu. Sandra. Ah, gente, o Cláudio adora falar isso. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Eu sou a Sandra Calil, na odontologia me conhecem assim, mas meu nome é Sandra Calil Bussadori, sou professora de odontopediatria, também sou vice-presidente da BOPED e hoje também professora da pós-graduação e trabalho muito com luz, especialmente com terapia fotodinâmica antimicrobiana, e a minha amiga Marina, a qual eu vou passar a bola para ela se apresentar, também trabalha bastante com luz, né, Marina? Muito, eu aprendo muito com você, né? Não, eu que aprendo com você. Maravilhosos que você faz. E passo a bola para você se apresentar agora. Eu sou Marina Bello, trabalho com laser há 20 anos, desde o 3º ano de graduação. Então lá na USP a gente tem o Laboratório Especial de Laser e Odontologia, o LELO, fundado pelo professor Carlos Paulo Eduardo, e eu comecei lá na graduação a estudar laser. Fiz intercâmbio para a Alemanha na iniciação científica, depois voltei para o doutorado, defendi o doutorado na Alemanha e defendi o doutorado aqui na USP. Quer dizer que se tudo der errado na odontologia aqui no Brasil, eu fui para a Alemanha, que está tudo garantido. E nesses anos todos fazendo clínica, né, com consultório, fiz parte da pós-graduação de uma grande universidade aqui em São Paulo também, dei bastante aula, dou aula ainda, colaboro no LELO e fundei a International Academy of Lasers in Dentistry, que é uma academia para levar mais ensino para as pessoas, quando as pessoas não podem vir para São Paulo aprender, a gente achou um jeito de levar o ensino, né, o conhecimento até elas, através dessa academia para o ensino do laser. Bom, eu sou Cláudio Miyake, secretário-geral do Conselho Federal, e a nossa moderadora desse bate-papo, a Tessa, ela até esqueceu de se apresentar, né? Então eu passo a palavra para a Tessa, que é a nossa querida conselheira. Mas Tessa, quem é a Tessa? Bom, meu nome é Tessa Botelho, sou conselheira federal, sou cirurgiã dentista, sou de Goiás, né? Também milito além do Conselho Federal, também sou docente, né? Também formação acadêmica também na área de diagnóstico e tive a oportunidade de fazer meu doutorado na USP também, na área de patologia bucal. Também sou habilitada em laser terapia, apesar de não atuar há muito tempo nessa área, né? Então é um tema extremamente importante e que traz muitas tecnologias à disposição da população, e eu queria perguntar para vocês, o que esses métodos, vamos dizer assim, né, e essa tecnologia vem para somar na odontologia? Olha, se eu pudesse falar, eu digo que, foi até um pouco o tema da palestra aqui, a gente muda prognóstico. As pessoas tendem a achar que o laser ele é mais uma ferramenta, ele é mais uma tecnologia no arsenal do dentista, como é uma fresadora, como é um scanner, né? E assim, se você escanear ou se você moldar, as duas técnicas vão te dar um resultado que é um modelo. Agora, se você usa laser, você tem outro prognóstico. Então, um dente que seria condenado não é mais, né? Você tem outro resultado clínico, né? Então, o laser não é mais uma ferramenta como as pessoas acreditam. Então, eu acredito muito que o laser ele transforma não só para o paciente no resultado clínico, no conforto que ele tem, mas para o dentista também, que ele faz uma odontologia mais conservadora, assume o papel dele de profissional de saúde, que cuida em primeiro lugar da saúde do paciente. Então, eu brinco que quem trabalha com laser tem uma seita, porque a gente começa a trabalhar e vira uma coisa realmente muito, sabe, quem defende com isso. Acredita, né, na verdade. E o pessoal, você é tão apaixonada, eu falo, não tem como não ser, porque a gente vê todos os benefícios diariamente, sabe, na clínica. Ver os resultados, né, e é confortante. E a terapia fotodinâmica, eu queria esclarecer, na verdade. Eu acho que o CFO tem várias iniciativas que visam trazer mais informação e esse podcast é para isso, né? Então, a terapia fotodinâmica é um tipo de laser, é uma terapia a mais?
Qual a integração entre elas? Na verdade, eu uso geralmente de um corante que tem absorção com uma luz, uma interação com a luz, e por meio do corante mais a luz ele vai ter uma ação sobre bactérias, fungos, vírus, e nós consideramos bastante promissor. E eu digo luz porque pode ser laser ou LED, vai depender do comprimento de onda. Então hoje talvez, né, Marina e Tessa? Porque você sabe, né? O Cláudio também. Ela está fazendo uma provocação, né? Seja uma terapia que vai facilitar, até em nível de saúde pública, não é? Um tratamento de baixo custo que vai agregar, não causar resistência às bactérias, não causar resistência ao fungo, aos vírus. Então, é bastante promissor. E traz uma luz, né? Em relação a novos tratamentos, a novas terapias que vai agregar valor à prática clínica, né? Então, você usa um corante e uma luz de forma simples, teoricamente simples, e que vai também trazer, não só para o clínico no dia a dia, mas acho que para os hospitais. Ou seja, menos tempo de internação, menos custo para hospitais, para o consultório. Então, na verdade, eu vejo novas opções. E eu acho que o dentista tem que enxergar isso. Eu acho que às vezes ele deixa de ver isso. Como a Marina disse, ela colocou bem, não é mais uma ferramenta, não é? Então... eu acho esse assunto muito importante. E quando nós falamos de odontologia, de uso de novas técnicas, tecnologia, a gente pensa não só no paciente do consultório ou de uma clínica privada, como também, como Conselho Federal, nós pensamos na população como um todo. Vocês veem possibilidade de, por exemplo, no serviço público, né, nos postos de saúde, para atendimento da população, vocês acham possível que isso se torne realidade no Brasil? É um investimento alto? O ensino dessas duas áreas é muito complexo, porque, né, Tessa, tem áreas, né, que o investimento tem que ser muito alto. Como que isso acontece tanto no laser como na terapia fotodinâmica? Eu acho que é importante até a gente esclarecer que a terapia fotodinâmica ela é uma técnica que usa o laser. Né? Isso. Então, quando a gente fala em laser, a gente está abrangendo os lasers de baixa potência, que são aqueles mais acessíveis, com, né, o custo menor, e os lasers de alta, que são aqueles cirúrgicos. A terapia fotodinâmica, ela usa os lasers de baixa, os mesmos que a gente usa para acelerar a reparação na clínica, usa esse tipo de laser junto com o fotossensibilizador para descontaminar, porque sozinho esse laser não descontamina. Aí a gente pega esse laser que faz toda a modulação da inflamação na clínica, associa com esse corante e aí sim ele passa a ter um efeito de redução microbiana, que é a terapia fotodinâmica. Então, se a gente pensar no serviço público, por exemplo, eu tenho vários alunos que eles falam, eu estou levando o meu laser. Quer dizer, ele investiu para o consultório, ele vê muito benefício, é algo que é fácil de investir, porque é muito acessível o valor, é mais acessível, e eles acabam falando, não, eu prefiro correr o risco de perder o meu ou gastar o meu laser, mas oferecer esse benefício para quem eu atendo. Porque é realmente muito acessível, né, Sandra? O valor do laser de baixa com o fotossensibilizador na terapia fotodinâmica. Inclusive, nós, no nosso programa de pós-graduação, nós já fizemos parcerias, inclusive parcerias com o serviço público, até fazendo a habilitação dentro dos hospitais, já capacitando os profissionais, não só da odontologia, mas da área da saúde, médicos, enfermeiros, da equipe multidisciplinar, e esses hospitais públicos adquiriram os equipamentos e já começaram a rotina. O que isso fez? Menos tempo de internação, menos tempo no caso dos diabéticos, por exemplo, feridas cirúrgicas, reduziu a cicatrização. Então isso tudo fez com que houvesse um ganho muito acentuado e redução de custo para o hospital, os insumos do hospital. Em termos de custo-efetividade, foram feitos estudos de custo-efetividade mostrando essa redução. E faz diferença
para o hospital no final, né, nos insumos e nas clínicas de odontologia e no serviço hospitalar da odontologia também. Eu acho que é por aí que talvez seja a porta de entrada, sabe, Cláudia? Quando realmente tiverem esses trabalhos e provarem, olha, diminuiu o tempo de internação, diminuiu a quantidade de sessões ou de necessidade do paciente vir fazer um tratamento periodontal, porque foi associado a uma tecnologia acessível, e aí esse paciente ele tem que vir menos vezes aqui fazer o tratamento. Quando isso conseguir ser mais provado, aí o investimento vai ser mais fácil. Um desses estudos foi publicado. A gente está buscando publicar bastante esses estudos para mostrar que a terapia é viável, né? E a ferramenta também. Então, veja, quando os lasers surgiram de baixa potência, eram caríssimos. Hoje é muito mais acessível. Isso que é importante, né? E é importante, assim, toda vez que a gente tem uma informação de uma nova tecnologia, né? A odontologia ela supervalora essa tecnologia e até que isso seja difundido para todos os dentistas. E muitas vezes essa informação da tecnologia sendo mais simples, o que vocês acham a respeito, por exemplo, da necessidade de uma capacitação? Porque como não é uma tecnologia que ela vem sozinha, não é? Muitas vezes pode ser oferecida como se ela resolvesse sozinha, como se você apertasse um botão, não é? De maneira simples. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre a formação, se o profissional, para poder usar essa tecnologia, ele precisa ter algum conhecimento específico, se pode alguma coisa dar errado, se ele usar errado, não é? O que isso influencia, ou se ela pode ser usada sem nenhum risco. Quer falar? Você eu me coço para falar. Não, pode falar você. Segura, Marina. Fale. Na verdade, essa educação, esse aprendizado, ele é imprescindível. Porque acontece? O dentista, ele vê no laser uma forma de se atualizar e de fazer algo diferente. E às vezes ele está naquele mais do mesmo, fala, eu preciso bombar esse consultório, eu preciso renovar meu consultório. E aí ele fala, o laser é uma tecnologia, vou comprar. E aí, quando ele compra o laser sem saber usar, aquilo vira um objeto de frustração, porque ele fica ali em cima da bancada, ali, né? Ou dentro do armário, né? Porque se ele está em cima, ele ainda está olhando para o laser. Tem gente que já vai e guarda o laser no armário e fala, um dia eu vou saber usar, um dia eu vou saber usar. Então, esse é o primeiro problema. A pessoa compra com aquela promessa de que vai ter uma transformação e que vai inovar na clínica e não inova. E o que é pior, se for só isso, até que tudo bem. O problema são as pessoas que vão usar o equipamento. Porque muitos equipamentos já vêm pré-programados. E aí vai lá e fala, vou dar um exemplo para você, tá? Bem técnico. Tem lá uma programação no laser que fala laser em herpes. E tem uma fase do herpes que se você usa o laser de baixo e direto, você piora o quadro. Então, o que eu canso de ver gente chegando, olha, eu usei o laser, mas estava escrito ali, laser e herpes, e eu usei na minha mãe. Normalmente, são sempre as cobaias ali mais próximas, a mãe, o irmão, o marido. Então, eu usei aqui no meu familiar e, nossa, piorou muito, mas estava escrito ali, laser e herpes. Mas não é para toda fase que pode usar, entende? Então, eles podem estar realmente fazendo algo ruim para o paciente, com uma boa intenção, mas sem ter o devido treinamento. E fora que esses equipamentos, eles ficam subutilizados, entende? Então, ela aprendeu a fazer um laser para parestesia, legal. Aí ela só faz o laser para parestesia e deixa de dar todo o benefício que poderia para o paciente e para ela, porque ela comprou para ter uma inovação na clínica, para ter um reconhecimento do trabalho dela, né? E acaba sendo subutilizado o equipamento, são nesses casos. E assim, a avaliação do resultado, né, da eficiência, eficácia do uso do laser com algumas indicações pré-programáveis que alguns lasers têm, né, para afta, para EFES, você aperta um botão e ele vai sozinho. O que você traria de informação para o dentista que comprou o laser, que está apertando o botãozinho naqueles programas, para ele poder avaliar se ele realmente está tendo resultado, ou o que ele pode esperar daquele laser para falar, eu preciso correr atrás de mais informações. Eu posso não estar usando esta tecnologia. Ou o contrário, não valeu a pena o investimento, né? Tá tendo resultado, né? Não, eu penso que a habilitação é um passo importante, né? E mesmo essas capacitações, talvez nas áreas, de um modo geral, mesmo se referindo ao diagnóstico de cárie, sabe, a padronização das novas linguagens, porque é natural, as coisas vão evoluindo e às vezes os dentistas não acompanham, não é? E em relação
ao laser, ao LED, porque também hoje nós temos muitos LEDs terapêuticos e o dentista às vezes nem sabe, né? Você vê no caso que eu falei de mucosites, né, que você trata, traz conforto para o paciente, leva para casa e tudo, não é? E às vezes o dentista nem sabe que isso tem. Então, trazer essa abordagem para o profissional, eu acho que é muito importante, né? Essa colocação que você fez é fundamental, né? E fazer isso é legal. Uma dúvida, até em continuidade ao que nós estamos falando, como tudo na nosso dia a dia, quando é novidade, o investimento é muito alto, né? Sim. E a gente sabe que os equipamentos evoluem rapidamente. Hoje, se o colega quiser investir, fazer um curso, capacitar, investir em equipamentos de laser, né? Enfim, para fazer a terapia fotodinâmica e outras utilizações, ele tem a segurança de que aquele investimento vai ser duradouro ao ponto de compensar o investimento. Como que vocês veem isso no consultório lá da doutora Tessa, né? Olha, eu vou comprar, mas esse aparelho tem que durar, tem que funcionar uns 10 anos, 15 anos para... Até eu terminar de pagar, Exatamente. Né, pelo menos. Então, como que hoje, né, já com vários anos aí de terapias sendo ensinadas, como que está hoje, né? Por exemplo, um equipamento aí de tecnologia que custava milhares de reais no passado, hoje são mais acessíveis. Como que é isso nessa área do laser e terapia fotodinâmica? Olha, Cláudia, eu vou dar um exemplo, né? Eu sempre menciono o professor Carlos Paulo Eduardo porque toda a minha formação foi através dele e ele foi um dos pioneiros do laser no Brasil. Então ele trouxe o equipamento do Japão em 1990, 89 e foi um dos pioneiros. Por isso que eu sempre menciono, porque realmente foi uma pessoa que foi fundamental. E ele, nessa ocasião, ele trouxe um J Morita, um laser pequenininho que parecia uma seringa tríplice. E o equipamento funcionava até ano passado. Entendeu? Então, Que assim, legal. os equipamentos, eles realmente a gente consegue usar. Qual que é a limitação? A potência. Então, os equipamentos antigos que a gente tinha, aquele pessoal que comprou na primeira leva, laser, aquela sensação do laser, que comprou aquela primeira leva, tem equipamentos com potências muito baixas, que hoje a gente já sabe que para fazer em caso de parestesia, nevralgia, que a gente demanda potências mais altas do equipamento, já não serve muito. Mas os equipamentos que estão hoje no mercado, a gente pode dizer que no caso de dosimetria, do que a gente precisa de energia para um tecido responder, eles já estão ali, não dá para ser mais, né? Claro que vão vir novos comprimentos de onda, vão vir novas formas de aplicação, mas esses equipamentos que a gente tem aí, eles já são muito bons. E eu imagino que sejam desses, sabe, que vão durar aí seus... Quantos anos? 40 anos, Muitos talvez? anos, né? Muitos anos, né? Então, porque a gente ouve relato, né, de colegas que têm receio de fazer um alto investimento e daqui 1 ano, 2 anos o equipamento está obsoleto. Esse risco Não. é difícil, é mais mínimo. baixo. eu acho que é bem mais baixo. E a gente tem os equipamentos com maior investimento, que são os lasers de alta potência, Sim. né? Esse sempre tem novidade. É. Mas a verdade é que a gente trabalha com alguns Muito equipamentos da época de 1997. Eles são muito mais lentos, mas trabalham. Então, quando você faz um investimento, você precisa colocar lá na sua precificação que vai ter uma depreciação, que eventualmente daqui 3, 4 anos você vai trocar de equipamento. Entende? Isso tem que fazer parte da conta do dentista na hora que ele investe. O problema é que a gente acaba tomando uma decisão muito emocional. Então eu falo, eu não vou comprar um apartamento e reformar a casa, eu vou comprar um laser pro consultório, né? E fica aquela coisa, falar, como eu não sei usar direito, eu não vou nem cobrar do paciente. Então chega um monte de gente e fala, eu uso laser, eu comprei, mas eu não cobro ainda porque eu tô inseguro. Imagina, né? Não, é um resultado, né, às investimento. vezes. Então, Claro. assim, você não pode ter medo dele ficar obsoleto, porque senão você vai ficar com medo, você nunca vai investir. Né? Então é importante esclarecer isso, né, para os colegas criarem Coragem. coragem que vai valer a pena. Só Claro, investimento. claro. E, assim, o Conselho Federal ele tem tido uma série de iniciativas, principalmente para levar informação para o cirurgião dentista e principalmente levar segurança para os nossos pacientes, né? Nós temos que entender que essa é uma atividade fim do Conselho Federal
E dentro disso, essas informações, elas devem ter esse alcance. E o que vocês falariam que é importante ressaltarmos sobre a indicação do laser na odontologia? Quais seriam todas as indicações? Vocês têm algum medo, vamos dizer assim, com todas as letras? Às vezes a tecnologia ela pode ser utilizada para finalidades comerciais, como sendo usadas para tudo, né? Sabe? Sim. Pode ser usado para tudo, é bom para tudo, é bom para afta, é bom para pós-operatório, é bom para não inchar, é bom para não doer, não é? Então, assim, será que o laser é bom para tudo mesmo? Será que a terapia fotodinâmica ela veio para ser um uso adicional do laser apenas, né? A gente vocês falaram sobre mucosites, né? A gente vê que tem muitos pacientes que fazem terapias antineoplásicas, fazem tratamento do câncer e às vezes tem esse tratamento interrompido, seja de uma quimioterapia ou uma radioterapia, em virtude de lesões que surgem na boca e que o laser pode ser utilizado tanto para tratamento, mas também como uso até profilático, sim, não é? Sim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco do que seria importante a gente falar. Para isso, o laser não faz diferença. E para isso, o laser faz muita diferença. Vai lá, Sandra. Não, vai você primeiro. Agora, né? Olha, eu sou muito suspeita. Sabe por quê? Vamos pensar no laser de baixa potência, tá? O laser de baixa, ele tem 3 efeitos clínicos principais, porque a gente tem uma série de outros lá ali secundários, mas os principais são analgesia, modulação da inflamação e aceleração da reparação tecidual. Eu te desafio a falar um procedimento em odontologia que a gente não tenha um dos 3 envolvidos. Você entende por que o laser ele fica ligado em cima da sua bancada ou do seu, do equipo? Porque a todo momento a gente estende a mão, aciona o laser, estende a mão, aciona, em todos os procedimentos que a gente faz. Aí eu falei, tá bom, se eu for polir uma resina, talvez eu não precise do laser, entendeu? Mas é algo realmente, a gente precisa para tudo. Todos os momentos a gente está lidando com inflamação, então eu acho bem complicado, porque eu sou uma das que defende que o laser ele pode ser usado para tudo na odontologia, com conhecimento, no momento certo, né? Então tem ali um momento que eu fiz a minha endodontia, eu faço terapia fotodinâmica durante, no transoperatório, eu finalizei, eu faço laser de baixa potência para ter uma prevenção ali daquela dor no pós-operatório, eu faço na articulação, porque o paciente às vezes ficou 1h30, 2 horas com a boca aberta, eu faço na comissura labial, porque teve afastamento do isolamento absoluto, eu faço onde o grampo pegou na gengiva, porque a gente fez o isolamento absoluto ali. Então, assim, numa simples sessão de endodontia, eu usei o laser 15 vezes, entende? Então, assim, esse é o procedimento imprescindível. Eu não sei se existe um imprescindível. Eu acho todos muito imprescindíveis, sabe? Mas, de novo, eu sou a defensora da seita, sabe, Cláudio? É isso aí. Deixa eu falar uma coisa. A característica desse formato de bate-papo é ser informal, né? Então, sendo informal e quebrando um protocolo, na verdade, nós estamos aqui com a Sandra Calil, e tem um mundo inteiro esperando por ela para o lançamento do livro, né? Então, nós conseguiríamos segurá-la o máximo possível, mas o mundo da odontologia, né? Da terapia fotodinâmica, do laser, da pediatria, enfim, está aguardando por você. Então, eu queria só que você fizesse algumas considerações finais e nós vamos continuar aqui num bate-papo, né, com a Marina, que você viu que ela gosta de falar um pouquinho, então não vai ser problema. Sandra, considerações finais para você poder atender sua galera. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu quero agradecer a Tessa. Cláudio, para mim é um prazer estar aqui com você. Marina, nós somos irmãs, né? Eu acho assim, só finalizando da sua pergunta, nem sei quem fez, né, a Tessa. O laser de baixa potência, ele é fundamental hoje na rotina do clínico, no caso da reparação tecidual e na terapia fotodinâmica. Então, para descontaminação e para reparação,
É tudo de bom. Então, muito obrigada. Me perdoem, porque é um livro de DTM, dor orofacial, que o laser tem tudo a ver, né? De baixa potência. E eu não quero apanhar, né, dos meus amigos. Tá vendo que estão odiando aqui já. Tá, E eu fico muito feliz de ter estado aqui, você pode ter certeza disso. Muito obrigada, gente. Eu vou pedir licença. Muito, beijo pra muito vocês. obrigada. Muito Nós que obrigada. agradecemos. Muito obrigada. Responsabilidade, hein, Sandra? Agora nós temos uma tarefa difícil, é fazer a Marina falar. Muito difícil essa tarefa. Bullying, Cláudio, isso é bullying. Então eu tenho uma pergunta, uma curiosidade para falar. Já que a gente está falando de laser e que a Marina é uma defensora ferrenha do uso em todas as ocasiões, e o que você me fala do uso sistêmico? Opa, agora você me pegou, hein? Olha aí. A laser terapia, a fotobiomodulação sistêmica, esse seria o termo correto, né? A gente imagina que a gente tem aqueles efeitos do laser de baixa clínicos que eu falei, de modular a inflamação, tudo. Imagina que a gente pudesse ter esses efeitos sistemicamente. Então a gente ajuda os pacientes, por exemplo, quadros de doenças respiratórias, doenças vasculares, sistemicamente mesmo, né? Essa técnica, ela foi criada na Rússia em 1970, década de 70, tem muitos estudos daquela época. E uma professora, uma médica, Cristina Chavantes, ela trouxe para o Brasil a técnica. Da forma como ela era feita na Rússia, eles usavam laser endovenoso, eles faziam acesso e irradiavam a corrente sanguínea fazendo acesso. Só que hoje os lasers já têm mais potência, não precisa disso. Então a gente localiza vasos mais superficiais, como a artéria radial, poplítea, carótida, mesmo irradiação intranasal, sublingual, e faz a aplicação do laser visando, né, do sangue, uma ação visando essa ação sistêmica. sistêmica. O nome original é ILIB, né, Intravenous, em inglês agora, hein? Vai lá. Intravenous Laser Irradiation of Blood, que é a irradiação intravenosa do laser. Vocês entenderam aí? Aham. Então, agora a técnica foi adaptada aqui para o Brasil. Já tem muitos grupos sérios estudando, tem muita pesquisa sendo feita, mas a técnica ela é um pouquinho diferente de toda aquela base que a gente tem de conhecimento da Rússia. Por isso, o que a gente faz? A gente indica, e dentro da odontologia só pode ser indicado com finalidade odontológica, então a gente indica, mas a gente gosta de fazer um controle mais de perto do paciente. Então, aferir frequência cardíaca, pressão arterial, tudo junto enquanto faz a técnica. Porque como a gente está entendendo melhor os mecanismos agora, né? A gente vê alguns casos onde tem uma oscilação de pressão. Ele é inclusive indicado para baixar a pressão, né? Tem alguns estudos que mostram que ele baixa a pressão. Mas em alguns pacientes a gente vê uma alteração de pressão, uma oscilação. Então é muito importante o profissional que for fazer ter esse controle de perto, né? Lembrando que tem gente que gosta de falar assim, não, eu atrasei um pouquinho aqui minha consulta, senta aqui na sala de espera que eu vou te fazer um ILIB de longevidade, né, para sua pele ficar melhor e para você viver mais. Isso a gente não pode fazer, porque não é cunho odontológico. Não, mas eu fiz um tratamento, uma raspagem periodontal, eu quero melhorar a resposta do meu paciente diante do procedimento. Aí sim eu posso lançar a mão do ILIB. ILIB modificado. Conhecia, Cláudia? Não, é um mundo novo para mim. Você está usando para longevidade sem contar, Cláudia. Com certeza, com certeza. Estou precisando. Estou precisando. Com certeza, está usando muito, né? E Marina, se a gente fosse, por exemplo, orientar o dentista e falar, vale a pena, você pode utilizar o laser, ele vai ser uma ferramenta, na verdade, que você vai poder usar para várias indicações, com baixo risco de dar errado, vamos dizer assim, e que você pode ter bons resultados. Você acha que nós, enquanto CFO, né, Cláudio, a gente pode investir nessa ideia, tanto para a população quanto para o cirurgião dentista, de que, na sua opinião, essa ferramenta ela ainda é subutilizada? Muito subutilizada, muito. Imagina todos os benefícios que a gente conversou aqui e que podem estar disponíveis de uma maneira acessível, né? Não é? A gente está falando de grandes investimentos para toda a população, para os pacientes, transformando a vida do dentista dentro do consultório. Porque tem um movimento, a gente tem a tendência a todo mundo a seguir o mesmo movimento e fazer as mesmas coisas. Então, eu até falei isso na palestra,
que a gente vê o movimento dos dentistas. Implantodontia, foi todo mundo para implanto. Agora a harmonização, está indo todo mundo para harmonização. E aí os dentistas estão sempre fazendo mais do mesmo. E reclamam às vezes, falam, puxa, mas a profissão está tão saturada, puxa, é tão difícil a odontologia, e tem tanta coisa maravilhosa para fazer fora do percurso normal onde todos estão indo, sabe? Então eu brinco com o pessoal, mas eu sou recém-formado. Eu falo, puxa, investe no laser, aprende a usar, óbvio. Investe no laser, faz uma parceria com o dentista, você vai no consultório desse dentista fazer todas as irradiações desse buco que fez uma cirurgia ortognática, que os pacientes têm parestesia. Quer dizer, ele não precisa ir lá fazer a rodinha do hamster, seguir para correr, fazer uma especialização para depois trabalhar numa clínica onde ele não gosta da maneira que ele trabalha. Você entende? Tem outras formas da gente exercer a odontologia. E que é muito apaixonante, onde a gente exerce nosso papel de profissional de saúde, sabe? Então tem outras maneiras. Então, acho que é muito tranquilo da gente ter essa tecnologia usada por todos. É claro, a boa odontologia primeiro. E o que falta para que as pessoas... Porque, assim, você mencionou que você está dentro dessa história do laser no Brasil já há bastante tempo. Não é algo novo. Não. E o que falta para o dentista, para a população, poder usufruir mais desses benefícios? O que falta? Eu iria fazer essa pergunta. O que falta? Porque é diferente da harmonização orofacial, que surgiu há 4 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então é recente. O laser já tem alguns anos a mais. O que falta para... Né? É isso que a Tessa perguntou. O que falta? Você sabe que o laser nunca esteve tão popular? Nunca esteve tão em alta? Bom. Engraçado, né? Em todos esses anos, eu acho que a gente teve alguns fatores aí. Eu acho que o conhecimento ele era menos difundido, ele ficava realmente retido nos grandes centros. Então era mais difícil das pessoas, para você aprender, você tinha que viajar, ir para um centro, fazer a transmissão desse conhecimento era mais dificultado, né? Então hoje as coisas mudaram muito, né? Pro lado bom e pro lado ruim. Tem gente que só quer aprender, né? Na internet, né? Vem dos, né? Enfim. Um desafio, um grande desafio nosso. Eu acho que mudou muito a forma de ensino para começar e a forma de comunicação, onde tudo é mais acessível hoje, né? O conhecimento é mais acessível. E eu acho que também a gente vê um movimento porque chegaram equipamentos de alta potência e os dentistas que estão investindo no equipamento de alta potência estão querendo ou não fazer a baixa. Mostrando e está acontecendo um movimento e o pessoal falando, opa, o laser está aí, eu não posso ficar para trás. Sabe? Então, a gente teve durante muitos anos uma dificuldade de trazer os lasers de alta, principalmente o laser de Erbil, que é um laser que atua em tecido duro, remove tecido cariado. Eu mostrei na palestra, faz cirurgia de implante. A gente faz do começo ao fim a cirurgia de implante com o laser, sem usar uma lâmina de bisturi, sem usar uma fresa. Do começo ao fim. Todos os casos? Óbvio que não. Boa odontologia primeiro, né? Diagnóstico, planejamento, tudo bonitinho. Mas a gente consegue fazer. Então, esses lasers finalmente chegaram no Brasil e é uma dificuldade por conta de todo o processo burocrático. Várias empresas tentaram vir durante todos esses anos e desistiram no meio do caminho e alguns conseguiram. E aí agora, então, esses lasers de alta, parece que eles jogaram um sarrafo mais, né? Então, assim, agora vai. Eu não vou usar nem esse aqui, que é muito mais barato, você entende? Eu preciso usar laser, que seja, então, começando por esse mais barato aqui, entendeu? Então, a gente pode ficar otimista, porque você acha que agora vai. Sim. Mas é muito importante o dentista aprender a usar, porque senão é uma pena, porque eu vejo muita gente que compra. Eu encontrei vários colegas no congresso e eles, olha, comprei aqui, hein? Eu falei, legal, e aí, qual que é a sua especialidade? Eu não sei nem usar esse negócio, vou ver o que eu comprei. Quer dizer, ele comprou, não sabe nem o que comprou. Então é complicado. Cláudio, uma pergunta, por exemplo, não é invasivo o laser? Depende do laser. Se for de baixa potência, por exemplo, para operar ele, eu falo no manuseio, para que a população entenda, né? Ele não é invasivo. Você usando o laser de baixa, você não precisa anestesiar, você não precisa cortar. O baixo ele não corta, ele atua em nível celular, certo? Para modular a inflamação, aquela coisa toda. O fato é que você usando um baixa errado, ele parece inofensivo, né? É aí que eu quero chegar. Então, por exemplo... Mal eu não vou fazer. E o que você acha, por exemplo? Você acha que a gente tem algum risco de, por exemplo, esse equipamento ser adquirido e ele ser utilizado por um profissional não
formado, não habilitado, Com certeza. que não é um cirurgião dentista? Porque tem vários fatores aí. Por exemplo, o tom de pele do paciente influencia. Então a gente pega vários casos onde precisou de um pouco mais de energia, parestesia, por exemplo, que o paciente não sente o calor. E mesmo se tratando de um laser de baixa, quando ele é feito numa pele mais escura e com uma potência um pouquinho mais alta, ele pode queimar. Então a gente pega alguns casos, porque o que chega de ruim chega pra gente, né? Quando dá problema, chega pra gente. Então, uma pessoa que não sabe usar, ela pode queimar um paciente, ou ela pode usar muita energia a ponto de atrapalhar o processo celular. Porque o laser acelera a reparação se você der energia correta. Adequada. Né? Se você der muito mais energia, você até atrapalha. Era melhor não ter feito nada. Então, realmente não é algo inofensivo. Então fica aí uma linha de trabalho importante do nosso Conselho Federal, de que deve ser bem aplicado, mas que o profissional precisa ter formação, e isso é um procedimento que tem que ser realizado por um cirurgião dentista, Sim, né, Cláudio? sim. E até aproveitando o gancho aí, imagine um cirurgião dentista lá em qualquer parte do Brasil. E aí ele se convence que precisa utilizar do laser no dia a dia do seu consultório. O que ele precisa fazer? Qual o caminho? O que você recomendaria para o colega que está assistindo e que não utiliza ainda o laser? Por onde ele começa? Sem fazer merchan. Porque para que não aconteça... Eu dou aula, né? Eu falo, sem falar do meu curso. As pessoas Vamos tentar. vão descobrir. Mas, assim, até para que não aconteça o que você acabou de falar, eu comprei o aparelho e vou ver o que eu vou fazer. Quais são os passos para que ele possa, de maneira segura, segura para o paciente, para ele, começar a utilizar o laser? O que você recomendaria? Eu quero fazer. E aí? Tem que buscar curso. Assim, a pessoa fica entre compra o equipamento, porque aí o equipamento vai me estimular a fazer um curso, Sim. ou faça um curso. Não, faça um curso. Até porque, fazendo o curso, você vai saber que equipamento é melhor para você. Exato. Tem muita gente falando, não, vou comprar o mais barato. Só que essa onda dos Erbios, né? O Erbio começou a ser muito vendido no Brasil e a maioria das pessoas comprou para remover lentes e facetas. As pessoas nem sabiam, nunca trabalharam com laser de baixa potência e compraram com uma finalidade que era uma necessidade clínica delas, certo? É um alto investimento, mas que tinha demanda. Então, para elas, o melhor laser talvez não fosse um baixa potência de cara, fosse realmente um Erbio, que é o maior investimento. Você entende? Então, você entendendo para que servem os equipamentos, como que usa, você escolhe melhor aquele que você vai usar mais para ele se tornar um bom investimento. Porque senão você vai investir em algo que depois falar, não era esse que eu tinha que ter comprado, era o outro. Entende? Então, para começar, é aprendizado. Né? Primeiro formação, depois investimento. Sem dúvida. Na minha opinião, sem dúvida. Primeiro, Que acontece formação. muito, né, Tessa? Vai na onda, vê um colega mostrando o equipamento, eu também vou comprar, depois eu vejo como faço. Né? Acho que isso não é recomendado. E assim, a minha pergunta também foi, porque quando eu falei que ele teoricamente não é invasivo, é porque como é um procedimento que poderia correr o risco de cair em mãos não habilitadas, né? Só você ligar aqui e ficar apontando para o lugar, Mas não é? isso acontece, você sabe que tem muita empresa que você fala, você compra o equipamento e a gente dá o treinamento. Isso, de um lado, é muito bom, porque pelo menos algum tipo de contato com treinamento as pessoas têm. Mas é impossível um treinamento de uma empresa abranger tudo que você precisa saber, porque aí vai acabar tendo... Quando a gente usa laser, a gente precisa aprender a pensar o laser. O que é? Uma luz, é uma luz que vai interagir com o tecido de uma determinada maneira. Se eu aumento potência, interage assim. Se eu diminuo potência, interage assado. Então, assim, eu preciso entender a tecnologia, a luz e como interage com o tecido, para a hora que aquela situação clínica se apresentar para mim, eu vou saber atuar, independentemente do tom de pele do paciente, da condição inflamatória do tecido. Não importa, eu sei avaliar e eu sei como eu trabalho. Agora, eu acho muito difícil um treinamento rápido fazer tudo isso, ensinar o dentista a raciocinar a tecnologia, sabe? E a interação com o tecido e tudo. Então, acaba sendo muito protocolo mais pronto, e aí o dentista vai usar para aquilo especificamente, vai ter um caso que ele não vai ter sucesso, aí ele vai ficar inseguro, vai se retrair, vai deixar a tecnologia ali, entendeu? E algo que podia ser tão maravilhoso e transformador para ele, para os pacientes, acaba virando um equipamento subutilizado
e que fica ali, e muitas vezes até eu brinco com aquele objeto de frustração. A promessa do que era para ser e nunca foi. Entendi. Acho que às vezes ele também pode, como eu perguntei no início, né? Ele não tem muito parâmetro para saber se o que ele está fazendo está dando certo ou está dando errado, né? E às vezes nisso ele pode acabar sendo tentado a terceirizar esse procedimento, né? E falar, olha, e como antigamente se falava, né? E eu queria que você, para a gente caminhar nesse sentido de corrigirmos fake news, né? A gente falou muito de laser e eu me lembro de alguns anos, a entrada do laser na odontologia foi com clareamento a laser, né? Papai, não é? Assunto, então, eu queria que você falasse aí para quem está assistindo, se realmente o laser de todas as indicações, como é que é isso de clareamento a laser? Ele existe? Ainda se fala sobre isso? Vamos tentar corrigir isso? Bom, primeiro de tudo, você não vai falar que eu falo muito, vai, porque eu vou começar um discurso aqui. Você tem 4 minutos para o seu discurso. Ai, meu Deus, vamos lá. O que acontece é que o clareamento, ele acontece através do gel, certo? Então, é o gel que clareia. A gente pode lançar mão da luz para fotoacelerar o clareamento. Então, durante muito tempo, aqueles equipamentos foram vendidos, o laser para clarear, mas a realidade é que não é laser. Os equipamentos que a gente tem vendidos no Brasil, 100% dos equipamentos utilizados para clareamento, eles são LEDs, né? É o LED, que não é um laser, ele é um primo do laser, mas não é laser. Então, os equipamentos usados são LEDs, que fotoaceleram o clareamento. Só que por uma falta de, sabe, aquela comunicação truncada... Vamos falar laser para facilitar? E ficou mais vendável. Ficou mais vendável o laser, entendeu? Agrega assim, valor, né? Laser. Nossa, vou sentar na cadeira e sair, né? Brilhando no escuro. E não é assim. Na verdade, tem o gel, tem as indicações e você pode lançar mão da luz para 2 situações, né? Acelerar o clareamento ou diminuir a concentração. No caso, um paciente com sensibilidade, por exemplo. E aí, qual é a questão? Muitas pessoas que utilizaram a luz para fazer essa fotoaceleração utilizaram achando que ele ia clarear mais e deixaram o gel o mesmo tempo que ficaria sem luz com a luz. Então a gente vê muitos colegas falam, eu usei essa luz aí, o laser, entre aspas, que não é laser, é o LED, eu usei e deu sensibilidade. Aí você fala, tá bom, mas quanto tempo você deixou? 40 minutos, a bula do material não fala para deixar 40 minutos. Fala, mas você está fotoacelerando. Ou seja, você vai deixar 15 minutos no máximo esse gel em posição, fazendo uso da luz para fotoacelerar. Ou, ao invés de usar os 45% do peróxido de hidrogênio, você pode usar 10%, 15% do peróxido de hidrogênio, entende? Então, assim, quando bem utilizado, só que é muito difícil a gente conseguir falar isso para todo mundo. Então, aí a gente tem algumas pessoas que lançam as campanhas que falam, isso não existe, isso não é assim, entendeu? E existe, é possível fazer e tem a forma certa de fazer. Agora, o clareamento a laser é o termo que o pessoal usa. Clareamento a laser dá a entender que é o laser clareando. Não é o gel clareando e o LED fotoacelerando. Vai ter laser para fotoacelerar? Sim. Tem várias empresas tentando chegar no Brasil nesse exato momento, trazendo laser, que aí é o diodo de alta potência, usado de uma maneira desfocada, porque focado o diodo corta, faz incisão. De uma maneira desfocada, ele pode sim fotoacelerar um clareamento. E aí a gente vai conseguir falar em clareamento com laser. Não há laser. Tá ótimo. Bom, eu acho que tá aí o papel do Conselho Federal, né? Então, essa iniciativa inovadora, né, desse podcast, CFO Esclarece, é para levar essa informação para quem está assistindo, para o colega cirurgião dentista que quer trazer uma nova modalidade de tratamento para beneficiar o seu paciente, que vai fazer parte de quase todos os procedimentos que ele realiza no consultório, como você falou, né? E você sabe, eu até esqueci de falar, você sabe que fora do Brasil, eu esqueci de comentar, mas eu acho que é muito importante. O pessoal fala, não existe usar a luz para clareamento, isso é besteira e tal. Fora do Brasil, o máximo permitido na Europa, por exemplo, do peróxido de hidrogênio, é 6%. Então, se você quer fazer um clareamento de consultório, ou você usa a luz ou laser, ou você não clareia, porque é muito baixa a concentração permitida, entende? Então, talvez no Brasil a luz ainda não tenha conseguido convencer por falta dessa falta de
por causa da falta de informação. Fora do Brasil, é quase que obrigatório o clareamento Senão não tem Com resultado. a luz, Exatamente. por Eu causa acho que é da uma informação dosagem. importante. Muito bom. Excelente, Importantíssimo. excelente. Bom, nesse podcast de hoje nós falamos sobre laser e terapia fotodinâmica, né? E em nome do Conselho Federal de Odontologia, eu queria agradecer muito a sua presença, Marina. Assim, foi uma quantidade de informações que ela nos trouxe, não é? Eu tentei fazer aqui de alguma forma o levantar a bola, né? Para você chutar e você só fez golaço. É um assunto que eu gosto pouco. Então, agradeço a você, Marina, agradeço o Dr. Cláudio, agradeço também A Sandra, a presença da doutora Sandra, que teve que, por motivo maior, muitos fãs esperando. muitos fãs aí esperando, né? E agradeço a você que está aqui acompanhando, a participar dessa iniciativa inovadora do Conselho Federal de Odontologia. E se você gostou desse podcast, gostou desse tema, divulga nas nossas redes sociais, nas suas redes sociais, compartilhe essa informação e conte conosco para trazer cada vez mais informação para vocês. CFO Esclarece, a Odontologia em Podcast.